Olá pessoal, como estão? Eu sou o professor Tairá Gonzaga e eu venho aqui para dar a nossa quarta aula do curso de História da África, o Núcleo Virtual do Uniafro. Depois das três aulas, duas do professor Lucas e uma do professor Bernardo. Aulas excelentes que eu recomendo que, se possível, se ainda não viram, vejam. E se já viram, revejam. Em especial, a aula número 1, a primeira aula do professor Lucas, sobre a geografia do continente africano, porque nessa aula muitos aspectos que foram abordados ali serão retomados ao longo do curso. E na aula de hoje também eu vou tocar em diversos aspectos, pontos que foram falados naquela aula, né? Então, a minha aula será sobre as expansões Banto, reinos e comunidades da África subsaariana. Essa aula vem para complementar a aula número 2, que foi feita pelo professor Lucas, e a aula número 3 do professor Bernardo, que abordaram aspectos da história antiga do continente africano, mas para a região norte e a região do Sahel. E a minha aula vem para complementar geograficamente o continente, falando sobre a África subsaariana, região central e sul do continente africano, né? Então, sobre as expansões Banto, na verdade, quando a gente fala sobre esse processo de expansão, é a expansão dos povos Banto. E o que seriam os povos Banto? Banto, na verdade, é um termo utilizado para designar um tronco linguístico que deu origem a diversas outras línguas na África subsaariana. O termo, seu significado, vem da junção entre a raiz into, que significa ser humano ou pessoa, com o prefixo ba, que indica o plural em muitas dessas línguas. Portanto, o termo banto significaria humanidade. Ba, plural de seres humanos ou de pessoas, representa a coletividade, a humanidade para os povos de língua banto, esse termo, né? E aí também vem a explicação de por que não coloquei como povos bantus, né? Vocês podem encontrar na internet a classificação ou essa terminologia como povos banto com O, mas eu prefiro essa designação porque a palavra banto em si já carrega no seu prefixo o plural, né? Então, quando a gente coloca bantus, é uma estrangeirização desse termo banto. Então, algo que foi tratado naquela primeira aula, por isso que eu falei para retomarem, reverem, né? São as famílias de línguas africanas, e a questão dos povos bantus se enquadram dentro desses troncos linguísticos que constituem os troncos falados dentro do continente africano, né? E existem 4 troncos linguísticos, né? A língua, o tronco afroasiático, o tronco nilo-saariano, o tronco Khoisan, que está ali no sul do continente, no extremo sul, e o outro tronco que é o nigero-congolês, né? Na verdade, são esses 4 troncos linguísticos, origens de línguas africanas, e o povo, as línguas banto, advêm desse tronco nigero-congolês. Mas essas línguas banto adquiriram tanta importância porque elas ocuparam uma área grande do continente africano, da parte da África subsaariana. Por isso, e daí a sua importância, que é exatamente o que vamos falar agora. Por que é importante estudar a história das expansões Banto? Porque esse foi um dos mais longos, contínuos e extensos processos migratórios da história. Os povos de língua banto, eles ocupam atualmente mais da metade da África subsaariana. E dentro do nosso contexto aqui brasileiro, esses povos de língua banta foram aqueles que influenciaram mais a cultura afro-brasileira, tanto pelas suas línguas, também como pela cosmovisão banto, que vamos falar um pouco mais à frente. E por que é possível falar de povos banto, se esses, dentro do continente africano, ocupam aquela faixa territorial enorme
que correspondem a 24 países, desde o Camarões até a África do Sul, e no seu conjunto possuem cerca de 500 dialetos e línguas e pertencem a grupos étnicos com culturas e tradições distintas. Diante de tanta diversidade, por que é possível falar de povos banto? Apesar dessa diversidade, é possível falar na unidade dos povos banto, porque, para além de terem um tronco linguístico comum, essas diversas línguas possuem uma unidade. Esse tronco, né, indica exatamente isso, tem um tronco comum, e as diversas línguas seriam como galhos que saíam desse tronco comum. E esses povos apresentam uma cosmovisão que, baseada em alguns princípios, se generalizou por praticamente todos esses povos, né? Então, o que seria a cosmovisão banto, né? Primeiro falar que é uma cosmovisão, é um conjunto ordenado de valores, crenças, impressões, sentimentos e concepções de natureza intuitiva, anteriores à reflexão, não necessariamente racionalizados, a respeito da época ou do mundo em que se vive. E dentro dos povos banto foi organizando uma cosmovisão própria dos povos banto, baseada em alguns princípios, né? Esses princípios são esses 6 que eu destaquei dentro da cosmovisão banto. Primeiro tem a ver com a heterarquia, essa palavra não muito utilizada, né? Mas ela é ao contrário da hierarquia, que é mais comum, né? A hierarquia pressupõe, e arquia significa poder, né? Pressupõe uma organização do poder. A hierarquia pressupõe uma organização do poder mais vertical, quer dizer, de cima para baixo. Tem alguém em cima e alguém embaixo dentro da estrutura do poder. Uma organização mais heterárquica, a organização do poder é mais horizontal, mais distribuída e não tem tanto essa verticalidade. E os povos banto, ao longo da sua história longa, né, se organizaram, se estruturaram em termos de organização do poder, né, de distribuição do poder, de forma mais heterárquica do que hierárquica. Nos povos banto, dentro da sua cosmovisão, também tem uma noção de pertencimento muito própria desses povos, que estão conectados aos 2 princípios que vêm a seguir: a família, que está relacionada, e a espiritualidade ou a religiosidade, né? Pertencimento está muito conectado às famílias, e as famílias se organizam por meio de linhagens. As linhagens são importantes dentro dos povos banto, e tradicionalmente os povos banto, né, de forma geral, espalhada, tiveram como organização a matrilinearidade, quer dizer, baseada na descendência materna, né? Diferente, por exemplo, agora do Brasil, e houve alterações, muitos povos atualmente são de linhagem patrilinear, mas alguns valores matrilineares ainda continuam muito fortes dentro dos povos banto. Que destaca que, antigamente, a estrutura matrilinear era muito mais forte, e há pesquisas que dizem que essa estruturação de pertencimento comunitário a partir da matrilinearidade é que também possibilitou essa organização do poder mais heterárquica e não hierárquica, né? Outro ponto interessante da cosmovisão banto é a espiritualidade, que os povos banto organizaram a sua religiosidade, espiritualidade, vinculadas a espíritos terrestres, vinculados à natureza, pontos geográficos específicos e também aos seus antepassados. São traços fortes que também indicam o sentimento de pertencimento próprio do povo banto. A cosmovisão banto também é fundada em uma maneira própria de ensino e aprendizagem, muito baseada na oralidade, né, nas manifestações artísticas, né, não tanto na literacia, né? Então, os povos banto têm um processo próprio, também tem repercussões até a contemporaneidade, de educar,
baseada nesses valores, né, da oralidade, da contação de histórias, em manifestações artísticas, entre outros, né? E, por último, um ponto também interessante da cosmovisão Banto, de um princípio da cosmovisão Banto, é a hospitalidade. Os povos Banto utilizaram muito esse princípio da hospitalidade no seu processo de expansão, tanto na chegada a lugares em que já eram ocupados, que eles conseguiram, através da hospitalidade, absorver valores e princípios, crenças desses povos que já habitavam aqueles lugares, e também no sentido de receber povos novos, né? E essa hospitalidade também contribuiu para uma organização mais heterárquica do poder e também para um fenômeno interessante de que esse processo de expansão Banto que a gente vai ver saíram de uma pequena faixa territorial, muito pequena, para praticamente mais da metade da África subsaariana, sem o recurso tão extensivo da conquista militar, da violência e tudo mais, né? A hospitalidade foi um dos artifícios para se expandir sem essa prática da submissão de outros povos. Isso não quer dizer que não tenha existido em momentos, principalmente na parte final mais contemporânea da Constituição dos Povos Banto, o uso de conquistas militares, mas é algo que não é tão generalizado e dentro de um processo tão longo, contínuo e de repercussões tão grandes, né? Então, esse princípio da hospitalidade também é um princípio muito interessante para refletirmos na nossa contemporaneidade atualmente, né? E vamos falar agora das fases da expansão, das expansões Banto, né? Não foi uma expansão única, foram diversos movimentos de expansão e migratórios que os povos Bantos seguiram ao longo de milênios, 5.000 anos, para chegar até a sua constituição mais atual. Popularmente se fala que existiram 3 fases, mas há uma pesquisa muito interessante de um livro que vai estar na referência final da nossa apresentação, que destaca e apresenta, né, esse processo de expansões, né, dos povos Banto em 5 fases, né, que duraram aí mais de 5.000 anos, né? A primeira fase é em 3.500 a.C. a 3.000 a.C., aqui usando essa classificação antes e depois de Cristo, lembrando a vocês que no período antes de Cristo a contagem é decrescente e no pós-Cristo, depois de Cristo, a contagem passa a ser crescente. Por isso que de 3.000 a 3.500 a.C. a 3.000 a.C. corresponde à primeira fase, uma fase de 500 anos, a segunda fase uma fase de 1.000 anos, de 3.000 a.C. a 2.000 a.C., a terceira fase também de 1.000 anos, de 2.000 a.C. a 1.000 a.C., e a quarta fase, entrando já na era cristã, de 1.000 a.C. a 500 anos depois de Cristo, um período, essa quarta fase de 1.500 anos. E aí a fase mais recente, a quinta fase, de 500 depois de Cristo até 1.800 depois de Cristo, adentrando aí já o século XIX. Então vamos falar um pouco sobre cada uma dessas fases, e o que eu gostaria mais de chamar a atenção é, dentro dos mapas que eu vou passando aqui, como que os povos bantos foram se expandindo. A primeira fase, de 500 anos, eles partiram dessa região pequena que está demonstrada aí no mapa, que eram regiões montanhosas, na fronteira entre a Nigéria e Camarões, e aí eles foram migrando e utilizando as terras que estavam na beira das margens dos rios e da floresta tropical equatorial, sem adentrar nessa floresta. Na segunda fase, eles já se dispersaram da atual Costa dos Camarões até o interior da atual República Democrática do Congo, ocupando já a floresta
E nessa nova fase surgiram duas comunidades Banto, Nyong Lomani e Sanga Inzadi. São todos rios, esses nomes são de rios em que eles percorreram durante a segunda fase de expansão. Na terceira fase, uma divisão desses grupos, do Sanga Inzadi, migrou para o leste, cruzando uma grande variedade de áreas de florestas e savana, originando um conjunto de novas comunidades, denominadas os Bantos da Savana. Então, eles saíram de um lugar montanhoso e foram desbravando novos territórios de floresta e de savana agora nesse momento, né? E foram avançando para o leste e para o sul do continente africano. Na quarta fase, a fase que houve o maior processo de expansão territorial, deslocaram-se para o extremo leste, até o Oceano Índico, chegaram até ali, e no sul. E nessa fase ocorreu um conjunto de interações com populações de outros troncos linguísticos africanos, nilo-saarianas, afroasiáticas e Khoisan no sul, gerando um novo grupo denominado Macharik Banto. A quinta e última fase foi marcada pelo povoamento de áreas que não foram povoadas antes, né? Então não houve um grande processo de expansão territorial, eles foram ocupando áreas que não tinham sido ocupadas anteriormente. Nessa fase também, que é uma fase já mais recente, ocorreu o processo de urbanização e o surgimento de entidades políticas centralizadas, que a gente vai ver também nessa aula, que são os reinos da África Banto. Vamos falar de 3 reinos, né? Existiram outros também importantes ali, mas eu destaquei só 3 para não nos alongarmos muito, né? Então, vocês veem que foi esse processo de 5 fases, que eles saíram de um pequeno território, foram avançando e se expandindo por territórios até se consolidarem por esse vasto espaço do continente africano, mais especificamente na África subsaariana, e no sul do continente só deixaram um pequeno espaço no sul para a população de um tronco linguístico Khoisan. E o que é importante, aquilo que eu falei no início, da importância do estudo da expansão Banto, né, para o Brasil, como é que eles influenciaram a população afro-brasileira. Aqui está nesse mapa descrito as rotas do escravo, de onde saíam, do tráfico de escravos, né? E as principais rotas saíam justamente dessa área em que se consolidaram os povos Banto, tanto do Congo, de Angola, Moçambique e uma pequena parte da Guiné, que é onde estão situados os povos nígero-congoleses. Então, trago um outro mapa aqui sobre as migrações dos povos Banto, que eu acho interessante a gente também analisar, que traz também de onde saíam as rotas do tráfico de escravo, mas mostra também os 2 tipos de migração pelas setas azul e vermelha. Os povos Banto, eles migraram nesse longo processo de ocupação do espaço territorial africano, migrações orientais para o leste e migrações ocidentais mais para o sul, né? As migrações orientais representadas pela seta azul e as ocidentais pela seta vermelha. O que é interessante é que esses povos que foram em direção ao Oriente, né, fizeram esse percurso e às vezes depois de milênios ou séculos é que encontravam novamente novos ou outros povos Banto que tinham migrado pelas rotas ocidentais, com práticas Banto também, mas que já haviam sofrido alterações pelo tempo e pelo confronto com outro tipo de povos. E aí a riqueza desse processo expansionista dos povos Banto, né? Que produziu a extrema diversidade que eu ressaltei no início. E agora, para a parte final, vamos falar aí de alguns reinos Banto que foram consolidados na parte mais recente, né, dessa história longa
de consolidação e expansão dos povos banto. O primeiro reino que eu vou falar, que não é uma ordem cronológica, né, é o Reino do Congo, que existiu do século XIV até o século XX. O segundo será o Império Monomotapa, do século XV até o século XVIII, e por último o Reino Bunioro-Kitara, né, que existiu do século XVI ao século XX, e agora no final do século XX foi retomado e ele ainda existe atualmente. Então, eu destaquei esses três reinos porque cada um deles se localiza em um espaço, uma região diferente dentro desse espaço que foi ocupado pelos povos banto. O Reino do Congo ocupava o que agora é a parte noroeste de Angola, o sudoeste da República do Congo e a parte oeste da República Democrática do Congo. São países diferentes, mas que fazem fronteira um com o outro. E a parte centro-sul do Gabão, né? Então, o Reino do Congo ocupava uma faixa que hoje em dia pertence a 4 países. Ele era governado pelo monarca, o Manicongo, e possuía 9 províncias e 3 reinos, mas também tinha influência sobre outros reinos, como o Reino do Ndongo, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, de Matamba, Kassange e Kisama. Então, como não temos muito espaço, só vou falar um pouco sobre cada reino, principalmente as atividades econômicas e como esses reinos chegaram ao seu final, né? As atividades econômicas do Reino do Congo eram baseadas no comércio de sal, metais, tecidos e produtos de origem animal. Essas atividades eram feitas através do escambo ou com a moeda nzimbo, que ficou muito famosa, uma espécie de concha que era encontrada apenas naquilo que é hoje a cidade de Luanda, capital de Angola. O Reino do Congo estabeleceu relações complexas com a colonização portuguesa, que alternava momentos de oposição e outros de alinhamento, que acabavam por contribuir para a articulação do tráfico de escravos na região, né? De maneira comum, é ressaltado que o Reino do Congo colaborou com o tráfico de escravos e com a colonização portuguesa dentro do território que hoje é conhecido como Angola, né? Mas não foi assim em todos os momentos dessa relação do Reino do Congo com a colonização portuguesa, tanto é que foi após uma revolta contra os portugueses em 1914 que Portugal declarou a abolição deste reino, pondo fim ao domínio nativo e substituindo pelo domínio colonial direto. Queria destacar aqui um outro reino que eu falei que fazia parte, era submetido ao Reino do Congo, que é o Reino do Ndongo. Esse reino também é um reino importante pela participação dos diversos reis, mas principalmente pela rainha Zingambande, ficou muito conhecida, uma guerreira que lutou aguerridamente contra o tráfico de escravos, e esse documentário no Netflix, quem tiver a possibilidade de assistir, eu recomendo, em 4 episódios. É bastante interessante para a gente tentar visualizar como é que funcionava a política, a economia e a relação desses reinos com a invasão colonial. Então, embora o Reino do Ndongo não seja um dos aspectos, eu queria dar esse extra aqui sobre um outro reino, Banto. O próximo reino que vamos falar, na verdade, é o Império Monomotapa. Esse império tem uma ligação muito forte com o reino do Zimbábue, né? Ele está localizado onde atualmente é o Zimbábue, né? Então, grande parte das suas terras correspondia ao Planalto Rhodesiano, que era como era conhecido o atual Zimbábue, Rodésia do Sul e Rodésia do Norte. Hoje situado no Zimbábue, se estendia em direção ao leste, adentrando as terras que hoje são Moçambique e Malawi, mas também englobava parte do atual território da Zâmbia. Esse império, como eu disse, tem uma relação grande com o reino do Grande Zimbábue e é anterior a este império, quer dizer, o reino do Grande Zimbábue é anterior ao Império Monomotapa.
Os dois chegaram a coexistir por algumas décadas, até que em determinado momento o Monomotapa conquistou o Grande Zimbábue. Esse império ganhou força quando os povos ali estabelecidos passaram a se intensificar nas atividades de mineração e de metalurgia de ferro e ouro, né? O Monomotapa significa justamente dono das minas de ouro. Neste período, esses produtos passaram a fazer parte de uma extensa cadeia de comércio e eram procurados por mercadores de várias regiões do mundo, né? Como o professor Lucas mostrou na primeira aula, né? A África, principalmente ali nessa região do Oceano Índico, né? Do litoral com o Oceano Índico, já fazia comércio com diversas regiões do mundo, da Índia, da Ásia e até da Europa. E também com o norte do continente, né? Os senhores de reinos vizinhos ao Império Monomotapa eram súditos desse imperador e eram obrigados a pagar tributos regulares ao monarca, embora dispusessem de certa autonomia administrativa. Mas alguns desses senhores se revoltavam contra outros súditos ou contra o próprio império, levando à origem de diversas revoltas e guerras que levaram à fragmentação do poder real no século XVI e XVII. E no final do século XVII, os portugueses ocuparam a cidade do Grande Zimbábue e a partir daí o império entrou em declínio total. E por último, falar de um pequeno reino, mas que eu considero importante, que é o reino Bunyoro-Kitara, do século XVI ao século XX, né? E agora foi restaurado em 1987, a gente vai falar aí. Ele é situado na região dos Grandes Lagos e este reino localizava-se ao leste do Lago Albert, no atual Uganda, né? Vocês veem aí nesse círculo verde que eu coloquei, que a seta está indicando, o reino do Bunyoro-Kitara se localizava mais ou menos aí. Esse reino faz parte de uma rede complexa de outros reinos da região dos Grandes Lagos, como Buganda, Busoga, Acholi e Banyankole. Na época da conquista colonial, o Bunyoro-Kitara é um dos reinos militarmente mais fortes e opôs-se à colonização. Por isso foi punido pelos ingleses com a transferência de algumas terras para Buganda, o reino de Buganda, que era mais alinhado à colonização inglesa. Os reinos de Uganda foram proibidos em 1966, mas foram restaurados, incluindo o Bunyoro-Kitara, quando o presidente Yoweri Museveni subiu ao poder em 1987. Esse presidente ainda continua no poder até agora, lá no Uganda. Então, por aqui eu termino, né, o conteúdo que eu queria passar para vocês, né, assim, passar de maneira muito rápida um processo de milênios e com uma extensão territorial muito grande de diversidade, mas é só para introduzir vocês na importância do estudo do que são os povos bantus, da sua imigração, falar um pouco também, falamos, né, sobre a cosmovisão bantu, né, e os seus princípios, né, e aí é interessante talvez a gente pensar em como isso influenciou a cultura brasileira e afro-brasileira, e falamos sobre as 5 fases das expansões bantu, e alguns reinos também importantes dos povos bantu, o reino do Congo, o Império Monomotapa e o reino do Bunyoro-Kitara, né? Deixo aqui ao final algumas referências que eu utilizei para elaborar essa aula, né? E estamos à disposição se vocês tiverem alguma dúvida, algum interesse de um material extra, algum comentário, sugestões de melhoria também. Eu, professor Lucas e professor Bernardo estamos abertos, né? Por hoje é só, muito obrigado, um abraço e até mais.